Só para você, assinante do Sport TV em todo o Brasil, imagens do estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. O Juventude já está no gramado, já faz seu aquecimento no gramado, o Botafogo ainda não pintou. Nós vamos imediatamente ao gramado com o repórter Marcelo, trazendo a confirmação do time do Juventude. Marcelo. Bom, Juventude definido com o número 1 Emerson, 2 Marcos Teixeira, 3 Capone, 4 Piccoli, 6 Denis, 5 Roberto, 8 Flávio, capitão da equipe, 10 Mabili, 11 Wallace. O ataque com 7 Fernando e 9 Márcio. O técnico é Valmir Louruz, Devan. Tá aí o Marcelo Calheiros confirmando o time do Juventude. Rui Guilherme tem a confirmação também do time do Botafogo. Rui. Ok, Deva 1, Wagner 8, Fábio Augusto, 3 Sandro, 4 Jorge Luiz e 2 César Prates. O meio-campo do Botafogo também definido: 5 Redner, 6 Valber, 9 Caio e 11 Sérgio Manuel. O ataque 10 Bebeto e 7 Zé Carlos, técnico Gilson Nunes. O Márcio Rezende Freitas é o árbitro. Vamos conferir também o trio de arbitragem para essa partida. O Márcio Rezende é o árbitro, Marco Antônio Martins, o assistente 1, e o Elbert Costa Andrade, o assistente número 2. Tudo certo, tudo preparado. Vai autorizar ali o Márcio Rezende Freitas o início da grande final da Copa do Brasil. Mabilha deu a saída do time do Juventude. E o Valmir Louruz diz o seguinte: eu vou partir para cima do Botafogo logo de cara, quero um gol no início da partida. E aí já levantou o assistente 1, parando, marcando impedimento, o primeiro da partida. Não vale nada disso aí, tá parado o jogo. Márcio Rezende com o braço esquerdo levantado, já parou o jogo, já marcou impedimento e vem pressão para cima do Márcio também. Detalhe, devo aqui, o presidente em exercício e diretor técnico da CBF, Alfredo Nunes, está aqui no estádio Alfredo Jaconi, devido àquela polêmica toda, se o estádio tinha ou não a capacidade, conforme diz o regulamento da Copa do Brasil, para os jogos finais, 30 mil lugares. Ele está aqui acompanhando a partida no estádio Alfredo Jaconi e está na tribuna. Sai tocando o time do Juventude. Levou o Márcio, grandalhão Márcio. Muito bom, muito forte. Especialista do jogo aéreo, é uma esperança também de gols para a torcida aqui do Juventude. E uma preocupação a mais que tem o torcedor do Botafogo. Se mandou pela direita, Marcos Teixeira. Recebeu o Capone. Marcos Teixeira já se manda lá pela direita para receber o lançamento. Fez o recuo, trabalhou atrás ali o Capone. Passou pela bola o Piccoli. Tocou na bola o Emerson, daí para o Piccoli. Vai se armando o Juventude ali pelo meio. Partiu o lançamento, que chegou foi o Redner. Recupera bem o Botafogo com tranquilidade, toca a bola no seu campo. Redner. Tentou levar ali pela direita, foi para o chão. Márcio Rezende, que não houve nada. Lance normal, segue o lance. Denis. Fez a passagem, tentou o toque, tentou a tabela, ficou no chão. Já recupera o Botafogo, chegou para o Bebeto, sozinho, isolado aqui na frente, levantou muito bem o assistente 2. O Elbert Costa Andrade parando o ataque do Botafogo com o Bebeto, realmente estava adiantado. Márcio Rezende de Freitas, Deva, tem 38 anos, vai apitar até os 45, mas conversou comigo antes do jogo, disse que tem mais 3 ou 4 anos só como árbitro. Agora ele é empresário, dono de uma grife, e o Márcio quer sim apitar a próxima Copa do Mundo no Japão e na Coreia em 2002, ou então a próxima Olimpíada. Vem o lançamento pela esquerda, tenta chegar no Juventude pela primeira vez. O toque ali pelo meio. Buscava o Fernando, a bola ficou fácil com o Wagner. E o Botafogo sai, tenta pegar na velocidade. Bebeto. Recebeu o Redner. Protege bem pela direita, Redner está mais atrás. Passou Sérgio Manuel, Valber vem de trás, tocou Bebeto de frente para o lance. Zé Carlos recebeu, puxou para o pé direito, o Bebeto encosta. Tentou a tabela com o Bebeto, adiantou demais, não deu para o Bebeto. Chegou também o César Prates, Sérgio Manuel. Limpa o lance, vai para cima, a abertura com o Bebeto. Aí o Botafogo chega e toca bem no campo de ataque. César Prates de longa distância. Clareou, não tinha ninguém na frente, arriscou. Mas o Raul já falou que o Emerson é bom goleiro, pegou fraco, aí facilitou a vida do goleiro do Juventude. O Bebeto, que ainda na semana voltou a sentir aquelas dores no quadril, mas segundo ele dá para jogar, tanto que está em campo, não tem problema. Dores que inclusive o afastaram de alguns jogos no Campeonato Carioca e até mesmo nesta competição, a Copa do Brasil.
Chegou o Denis, fez bem a abertura. Márcio na área, Fernando também. Lá vem lançamento, passou, vai embora pela linha de fundo. O torcedor se desespera. Primeiro grande momento do time do Juventude. Olha só como partiu o lançamento, fechou como um veneno, Márcio. Passou, mas passou por muito pouco, Raul Plasman. Que lance! Foi um lance espetacular, você viu a antecipação, ela chegou, eu tive a impressão que ela tocou ali no cantinho da trave ainda. Não tenho certeza absoluta, não deu para perceber, mas ela foi bem próxima. Impressionante o lance. O Wagner já tinha ido, era indefensável. Inclusive, o Márcio saiu para comemorar, não pegar o rebote, que poderia ter batido a trave e voltado para ele. Mas foi um grande lance. Quem subiu foi o Fernando, subiu muito bem, no meio de dois zagueiros do time do Botafogo. Um belo lance, olha só onde tocou essa bola. Tocou na trave, tocou na trave. Tá vendo? A nossa impressão era correta. Foi exatamente ali. Agora o Jorge Luiz, na hora que subiu com o Fernando, se chocou atrás, bateu com a cabeça, né? Nas costas do Fernando e acho que torceu ali o pescoço, qualquer coisa por ali. Está sendo inclusive atendido já pelo médico Antero Lima e pelo massagista Paulão, zagueiro do Botafogo, Jorge Luiz, que ontem, durante os treinos, ele sentiu uma dor, uma fisgada na virilha, mas disse que dá para jogar, é jogo decisivo, tem que estar em campo. Aí você viu que o Bandock já vai para aquecimento. Devan. Pois não. E essa é uma vantagem do Fernando em campo, que o Maurílio, a ausência do Maurílio é um atacante mais baixo. O Fernando, por ser mais alto, cria uma nova uma opção, né, de jogada aérea dentro da área do Botafogo. Passa a ser, portanto, uma arma para o Juventude. Bandock que não gostou de ser sacado da equipe pelo Gilson Nunes, mas tudo bem, aceitou. E o Jorge Luiz continua recebendo atendimento fora do campo, um corte na testa. O Rezende Freitas está dizendo ali para que o jogo seja mais tranquilo, que as entradas não sejam tão duras, senão vai distribuir cartão amarelo. Aí já a advertência do Márcio Rezende Freitas. Recuo foi do Valber, chamando o Wagner. Se aproximou o Márcio, Wagner botou na frente. Subiu o Sérgio Manuel. Toca de cabeça Marcos Teixeira. Olha o Sandro marcando ali pelo meio, chegou, perdeu na bola. Fez a falta, o Sandro marcando a falta no meio de campo. Você viu como o Gilson Nunes antecipa a marcação do time do Botafogo, olha só. Na sequência o Reidner também foi para cima. Wallace. Reposição do time de Caxias do Sul. Passou mais atrás ali o Flávio, Wallace. Buscou ele de fundo, quem dá o combate é Reidner. E o Jorge Luiz continua de fora. Wallace. Ele parte para cima da marcação, escapou. E aí o Juventude permanece no campo de ataque. Acompanhando bem de perto o lance ali o Márcio Rezende Freitas. Escanteio para o time do Juventude. É um perigo no jogo aéreo. E voltou o Jorge Luiz. Já de volta Jorge Luiz. Cobrança para o pé esquerdo. Wagner na boa. Saiu do gol. Saiu e tem pressa. Tentou o lançamento com o Caio. Bota a pressão por ali o Caio. Roberto. De primeira com Capone. Subiu o Sandro, botou na frente. Wagner atento mais uma vez. Faz a antecipação, faz a defesa e vai para o jogo. César Prates. Estamos no primeiro tempo aqui em Caxias do Sul. Passamos de 7 minutos. 0 Juventude, 0 Botafogo. Botafogo que o Gilson Nunes quer que explore a velocidade do atacante Zé Carlos. É um jogador veloz e habilidoso. E o Gilson quer que o Botafogo explore muito esta jogada com o Zé Carlos. Tocando a bola, uma bilha. De volta com o Wallace. Fernando agora cai pela esquerda, pediu e recebe. Partiu para cima na jogada pessoal. Ficou ali pelo meio, Caio. Faz bem a jogada. Boa abertura. Mabilha de primeira. Fez o levantamento. A antecipação foi do Sandro. Vai para o chão. Mandou seguir ali o Márcio Rezende. Agora parou o jogo. Fica na bronca ali o Sandro, hein? Não gostou da entrada do jogador do Juventude. Tá aí o Sandro. Conversa ali com o Wagner. O Wagner tenta acalmar o seu zagueiro. O jogo começa quente. Começa nervoso em Caxias do Sul. Olha o Sandro aí. O clima já havia sido criado com quase uma semana de antecedência, né? O reflexo é aqui no campo, começa um jogo muito truncado, com muitas faltas, né? O torcedor participando.
e os jogadores aí com os nervos à flor da pele, né? Então fica complicado mesmo a situação. O Márcio vai ter muito trabalho, Deva. César Prates. Ajeitou bonito o Zé Carlos. Sérgio Manuel acabou errando o passe no meio do caminho. Quem cortou foi o Capone. De primeira com o Piccoli. Aí Capone. E o Marcos Teixeira, que é ala, joga como atacante, joga como ponta direita aqui, viu? Muito ofensivo o Marcos Teixeira. Mabilha faz grande lance. Melhor ainda a abertura. Tá na área para bater para o pé direito. Jorge Luiz fechou. Demorou demais. Agora o Fernando. Jorge Luiz, da vontade, da raça, chegou com tudo, botou para fora. É escanteio, mais um para o time do Juventude. Vem para cima. Como queria o Valmir, o seu time vai para cima do Botafogo. Botafogo se defende. Passamos de 9:21 agora. Aí o Jorge Luiz com o curativo na testa. Tudo bem com ele. Vem bola para a área. Vai entrando em cima. Explodiu para cima do Valber. E essa não dava para o Wagner não, hein? Olha o Botafogo tentando pegar no contra-ataque. Quem cortou foi o Denis. Acionou o Wallace. Aí ele bate primeiro com o Roberto, de novo com o Wallace. É por baixo, é bom toque. Márcio da grande área, 3 do Botafogo em cima dele. Fez a finta, escapou, botou na frente, saiu do gol. Wagner fechou o ângulo, a bola vai embora. É pressão total do time do Juventude. Vem pra cima do Botafogo, o Botafogo se defende. Olha que bela jogada. Em cima do Sandro, escapou. Saiu também do Valber. E o Wagner, hein? O Wagner saiu, fechou o ângulo. Sport TV, o canal campeão. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Agora Raul Plasman, que jogada fez o Márcio de habilidade na área do Botafogo. Parecia um raio-x, né? Passou por onde ninguém acreditava. Realmente com muita habilidade. O Juventude saiu para cima para matar, né? Para liquidar o jogo. Quer dizer, é muito bom, rápido no contra-ataque. O Botafogo se defende. E se defende mal, porque nas bolas cruzadas na área até agora, o Botafogo, das 3, ganhou apenas uma. Mas de qualquer forma, o Botafogo no contra-ataque e usando o Zé Carlos como quer o Gilson Nunes, também pode ter a sua opção. Sandro só rolou, César Prates chega na boa, pediu o Sérgio Manuel, vem para bater, bateu cruzado, explodiu para cima da marcação, a bola vai para fora e o Botafogo permanece no campo de ataque. E o César Prates tinha, chegando agora o Sérgio Manuel numa ótima condição para o chute. E o Prates vai tentar colocar essa bola na área, encosta por ali o Sérgio Manuel. Vem também o Zé Carlos, é para ele, vem pelo meio. Completou o Wallace. De primeira, Flávio. Quem tirou de cabeça mais uma vez foi o Sandro. Caio. Errou o passe. O Bebeto estava mais atrás. E o Denis toca para o time do Juventude. As emoções finais da Copa do Brasil. Ao vivo para você no Sport TV. O técnico Valmir Louruz, por enquanto, bastante tranquilo. Ele apenas pede para a equipe explore mais as subidas aqui do lateral direito, Marcos Teixeira. Mabilha. Recupera bem o time do Botafogo, tenta sair em velocidade. Wallace ficou com a bola, mas foi para o chão. O Reider, ele a falta marcada. Bateu o Valber. César Prates. Passamos de 12 minutos agora, primeiro tempo. Aqui em Caxias do Sul. César Prates. Sérgio Manuel. Pelo meio está pedindo o Caio. Reidner. Bebeto de primeira, limpou o lance. Se mandou, Fábio Augusto, chegou bem, hein? Ele encara a marcação, vai para cima, puxou para o pé esquerdo, não tem ninguém. Aí vai para a jogada pessoal. Bebeto caiu também pela direita. Sérgio Manuel vem para a dividida. Reidner completa. Tentou a ligação com o Zé Carlos. Aí o Zé Carlos faz a falta aqui no ataque. Favorece o time do Juventude. Aí o Márcio Rezende Freitas. O Bebeto chegou a reclamar com ele num toque de mão do jogador do Juventude. O Márcio disse o seguinte: joga a bola que eu apito. Oi, Guilherme, conferindo as informações do time do Botafogo. Luciano Calheiros trazendo todos os detalhes do Juventude. Faltas 5-4. Tá ali, né? Passamos agora de 13 minutos. 9 faltas no jogo. É muita falta, hein? Quase uma a cada minuto. Piccoli.
Limpou o lance, tentou a jogada pessoal. Flávio botou ali pelo meio. O Fernando saiu do gol. Wagner. César Prates. Zé Carlos. Marcação dura com o Piccoli. E mais uma vez protesto do torcedor aqui do Juventude. E o Márcio Rezende deu uma bronca no Zé Carlos. E o Zé Carlos também encarou o Márcio Rezende, hein, Rui? Exatamente. Pediu inclusive cartão porque foi puxado. O Márcio disse o seguinte: da próxima vez vou te dar o cartão amarelo. Jorge Luiz. Cerca ali pelo meio o Márcio. Só rolou. Reidner recebe. Encosta o Caio. Já se mandou o Zé Carlos. Partiu também o Bebeto. Bebeto estava adiantado, não chegou. Mandou seguir o Márcio Rezende. O Wallace, na habilidade, levou. Escapou da marcação do Caio. Chegou o Fábio Augusto na marcação. Vem também o Sandro. Bola para a área. Jorge Luiz tira. Mabília. Márcio. Dessa vez ele não encarou, não. Soltou para o Denis. Bateu de primeira, veio por baixo. Passou, vai entrando. Gol! Para explodir o torcedor do Juventude em todo o Brasil. Jogada consciente com o Márcio recebendo na entrada da área. O Denis fez o lançamento, falhou todo o sistema defensivo do Botafogo. Aí o Fernando só empurrou com o Wagner completamente batido. Passamos agora de 15 minutos. Primeiro tempo, Juventude sai na frente. Juventude 1, Botafogo 0, Raul Plasma. O Juventude estava preparado para isso, porque criou várias situações e nós chamamos a atenção há 1 minuto atrás que o time do Botafogo tinha uma defesa falha, mal posicionada, hoje pelo menos, cometendo erros, e cometeu um erro grotesco, né? Você vê aí, o jogador não chega, o Valber, chega atrasado o outro, o Valber agora por último, e o Fernando acabou tocando de leve, mas é justo o placar. O Juventude caiu em cima, caiu matando em cima do time do Botafogo, criando várias situações. Agora, sem tirar o mérito do gol, a defesa falhou completamente, hein, Deus? Passamos de 15, quase 16, Juventude 1, 0, Botafogo. Consegue aquilo que queria o Valmir, marca um gol nos primeiros 15 minutos e começa a jogar a responsabilidade para cima do Botafogo. Botafogo que tomou com este gol 14 gols e passa a ter um saldo 3, já que marcou 17. Vem o Botafogo com o Fábio Augusto. Foi para o chão, mandou seguir o Márcio Rezende. Braços abertos ali, sinalizou que não houve absolutamente nada. Wallace. É boa fita pelo meio em cima do Reidner. Vem pela dividida, sobrou para o Denis. Márcio caiu ali pela esquerda. Fernando se meteu mais uma vez pelo meio. Vem o lançamento, olha a sobra de bola. Mabília puxou pelo pé direito, saiu a tabela. Fernando Mabília passou pela bola. Chega bem César Prates. Agora sim, arrancou bonito e já botou velocidade aqui pela esquerda, hein? Tenta chegar no Botafogo. Valber. Lançamento do escapa do Roberto Teles. Márcio. Já partiu Mabília. Fernando caiu pela esquerda. Se lançar, pega do 1 contra 1. Mabília na área, pegou de pé direito, botou. Wagner. É impressionante a objetividade do time do Juventude quando vem para o campo de ataque. Raul Plasma, quando chega para levar perigo para o gol do Wagner. Chega tocando bem a bola, impondo muita velocidade. Não é correria, não. É coisa organizada. O time joga muito bem, joga bem posicionado aqui atrás, solta seus dois alas, apoiando sempre o Wallace, trabalhando no meio do campo com o Mabília. E esses dois homens de frente, o Fernando e o Márcio, meu Deus do céu, dão um trabalhão enorme a defesa do Botafogo. Jogadas de linha de fundo, você viu 4-0. Botafogo ainda não chegou. Agora sim, tem um grande momento que o Flávio fez a falta ali no meio de campo. O Bebeto já se prepara para a cobrança. O Sérgio Manuel também chega, mas daí é para o Sandro, hein? É frontal, o Sandro pega muito pesado, pega muito forte. Passamos agora de 18 minutos, primeiro tempo. Justifica toda essa preocupação aí do Emerson. É o grande momento do Botafogo no jogo. É de longa distância, mas para o Sandro não tem distância não. Lá vai ele, vai de pé direito. Esperança do torcedor do Botafogo. Nelson colocou 4 na barreira, Sandro partiu, explodiu na barreira. Valber.
Saiu o Zé Carlos, vem o lançamento. Vem para o Sandro, passou pela bola, chegou o Caio, bateu de primeira. Quem cortou foi o Piccoli. O arremesso é do Botafogo. Você viu o Capone, mas quem tirou foi o Piccoli. O Botafogo insiste com o Caio. Se manda Sérgio Manuel. Zé Carlos na área. Bebeto na entrada da grande área. Por baixo veio o quarto, mais uma vez é pela direita. O Botafogo vai ter que partir para cima também, porque sabe da importância do gol marcado fora de casa na Copa do Brasil. Caio. Lá vem o lançamento. Passou pelo Zé Carlos. Marcos Teixeira sobe e tira. Zé Carlos. Aí já recupera com tranquilidade o time do Juventude. Roberto botou velocidade ali pelo meio. Foi para o chão, é falta. Quem pegou dessa vez foi o Caio. Sport TV, o canal campeão. Fiat Palio, o mais seguro da categoria. Já passamos de 19:25. Agora primeiro tempo, Juventude 1, Botafogo 0. Tentou o Fernando, sobrou com o Denis. Márcio Rezende pegou a falta do Wallace, falta de ataque. Márcio Rezende, disciplinarmente e tecnicamente, está bem, Raul? Olha, o jogo é muito difícil, ele está levando primeiro na conversa, né? Está conversando muito, está avisando que vai dar cartões. Agora o Zé Carlos deu uma pressionada nele ali, colocando inclusive o dedo no rosto, e já merecia, só por essa atitude, um cartão amarelo. Mas é um hábito também dos árbitros do Brasil, né? Conversa um pouco, daqui a pouco começa a distribuição de cartões, né? Quer dizer, o jogo já pede isso. Você viu que passamos de 20 minutos, primeiro tempo, 1 Juventude, 0 Botafogo. Roberto. Arranca ali pelo meio, tocou com o capitão Flávio. Capone. Por trás, pegou Bebeto, falta. Vamos rever? Aí, Raul, era falta para cartão ou não? É, uma falta por trás era. Agora é o seguinte, se começar a dar cartão agora, esse jogo não termina, porque daqui a pouco ele vai ter que usar o de outra cor, né? O vermelho, quer dizer... Mas o jogo pede alguns lances aí, sem dúvida alguma, os cartões, né? Preocupante, hein? 17 faltas com 20 minutos. Wagner, espetacular! A queima-roupa pegou de primeira. Wagner salva o time do Botafogo. Olha o lance, de cabeça. O Márcio rolou, chegou uma milha de primeira. Wagner atentou, botou para fora. Finalizações 4-3, mas o Juventude chega mais uma vez com perigo. Sobrou com o Sérgio Manuel. Tocou o Reidner, erra o passe pelo meio, recupera Roberto, já acionou o Wallace. Partiu Mabilha, é bom toque para o Márcio de primeira, bateu! Gol! Márcio! Para explodir o torcedor do Juventude. Mais uma vez, com Wallace na entrada da grande área, só rolou. Márcio sentiu o momento, bateu cruzado. Indefensável para o Wagner. O Juventude amplia em Caxias do Sul. Juventude 2, Botafogo 0 aí por outro ângulo. É matador. Márcio, Raul Plasma. Já era para ter acontecido o gol há 30 segundos atrás, naquele lance maravilhoso que o Flávio colocou a bola no lançamento maravilhoso e o Wagner fez uma defesa extraordinária. Mas o Juventude está demais, o que não surpreende. O Juventude vem fazendo uma boa campanha, vem jogando muito bem. Nós já dissemos isso antes do início do jogo. E o Botafogo, que se cuida, hein? Lá vem o Botafogo, partiu o lançamento, bola para a área, buscando o Bebeto. O Ederson saiu do gol. Teva. Pois não. E durante a comemoração, o técnico Valmir Louruz chamou o Mabilha aqui no canto e pediu, mesmo ganhando por 2-0, para o Mabilha tomar mais cuidado com a marcação aqui no meio campo. Enquanto o Gilson Nunes só está observando a partida, só deu instruções uma vez. Luciano Calheiros conferindo as informações do Juventude. Rui Guilherme do Botafogo. Todos os detalhes desta final da Copa do Brasil. E que final para o Juventude começou bem até aqui. Vai ter que abrir um pouco mais o Botafogo. Denis corta, Raul.
Existe um erro tático, um erro de posicionamento no time do Botafogo, é isso? Olha, é claro que existe a qualidade de jogo do time do Juventude, a gente não pode negar isso, mas o time joga muito bem, tocando a bola de primeira, muito rápido. Esses dois jogadores já chamam a atenção, o Fernando e o Márcio lá na frente, dando um trabalho enorme ao time do Botafogo. Em primeiro lugar, o time do Botafogo perde esse meio campo porque tem o Wallace, tem o Mabílio, tem o Flávio liquidando ali a fatura. E na frente também com a ajuda, o Botafogo mal posicionado na sua defesa. Quer dizer, o Valber ainda não encontrou um bom posicionamento. Então a defesa do Botafogo está exposta, não tem um homem que dá o primeiro combate e acaba estourando tudo lá em cima da defesa. Saiu o Raul Plasman. Passamos de 23:50 agora, primeiro tempo, vai tendo Juventude 2-0. Era tudo que o torcedor do Juventude queria e tudo que não queria o Gilson Nunes. Vai ter que abrir um pouco mais o time. César Prates. Valber. É uma pressão enorme para cima do Botafogo. Fez chute de longa distância. Saiu longe do gol do Emerson, sem nenhum perigo. É tiro de meta para o time do Juventude. E o Gilson Nunes, neste chute do ataque do Botafogo, chegou, balançou a cabeça negativamente e até agora está mudo no banco de reservas. Não passa uma instrução para a equipe. Fica em silêncio, pelo menos por enquanto, o Gilson Nunes. O torcedor faz muita festa aqui em Caxias do Sul. Não chegou para o Caio. O último toque foi do jogador do Botafogo, o arremesso é do Juventude. Flávio. Passou pela direita e recebeu o Capone. Passamos de 25 minutos agora, 2-0, vai tendo Juventude. Denis. Flávio. Dá o combate o Sérgio Manuel. Chega mais uma vez com perigo, limpa o lance mais uma vez. O Márcio parte para cima da marcação, desta vez chega a falta, recupera bem o Sérgio Manuel. Puxa ali para o pé esquerdo, aberto o César Prates, é para ele. Cai aqui pela esquerda o Zé Carlos, o Bebeto fica pela direita, Valber toca na bola, daí para o Sérgio Manuel. Caio passa pelo meio, Fábio Augusto se manda pela direita. Lançamento é para ele, já pede Bebeto, de novo com o Fábio Augusto, encosta Bebeto, sai a tabela. O Wallace dá o combate, Caio chega de primeira. Aí o Botafogo finalmente valoriza a posse de bola, vai tocando no campo de ataque. Pela primeira vez o Botafogo consegue tocar a bola do campo de ataque com mais calma. César Prates, Valber. Belo lançamento, Fábio Augusto pode colocar na área, Bebeto pediu, Zé Carlos passou, é pro Zé Carlos. Wallace. Denis com o Roberto. Aí se manda o Juventude com o Wallace. Fernando já caiu lá pela esquerda, ficou desesperado que o lançamento não foi. Marcos Teixeira. Roberto. Bem, Sérgio Manuel. Recuperou na bola, sem a falta. Bebeto. Sérgio Manuel com o Valber. Já está partindo o Zé Carlos, tem condição legal, prende Valber. Passou ali pelo Sérgio Manuel. Botafogo pega na bola, torcedor faz a pressão natural, muitas vagas. Olha essa bola por onde passou, quase que deu para o Márcio. Que perigo essa bola cruzada ali na intermediária. 26:44. E aí é toda a dificuldade que o Botafogo tem para sair do seu campo. Sport TV, o canal campeão. Visa, tudo o que você precisa. É o estádio com capacidade, pelo menos o laudo, de 30 mil torcedores. Está lotado, o torcedor fica aí, nas árvores, próximas aqui ao estádio, acompanhando a partida. Denis. Sem falar nos torcedores nos prédios, atrás do gol do Wagner. Bem lembrado, Luciano. Jorge Luiz. Reidner com Sérgio Manuel. Vai para o chão, é falta. É falta, foi pego ali o Sérgio Manuel. Quem bateu desta vez foi o Mabília. Completamente fechado o time de Caxias do Sul. Fábio Augusto. Vai na jogada pessoal. Forçou a passagem, atropelou. E aí comete a falta. É impressionante, Deva. Até agora o Gilson Nunes não passou
uma instrução para a equipe, a não ser no início da partida. Ele pedia para o Zé Carlos e Bebeto se movimentarem mais no ataque e voltarem ali, no caso, também para marcar. Daí para frente, Gilson Nunes não passou nenhuma outra instrução para a equipe do Botafogo. Tá bom, o que os jogadores do Botafogo gostariam de ouvir nesse momento e o que o torcedor do Botafogo, Raul, gostaria de ouvir nesse momento do Gilson Nunes? Uma atividade maior, pelo menos gritar alguma coisa, incentivar o time, pedir para o time sair um pouquinho mais de trás. Tudo aquilo que, por exemplo, o Filipão faz no Palmeiras. Chega bem o Juventude pela direita. Tentou o lançamento, vem por baixo. Sandro. Saiu. Já finalizou ali o Márcio Rezende. É escanteio para o time do Juventude pela direita. Tem que gritar, né? Tem que pelo menos tentar passar um pouco de motivação, porque o momento é terrível para o time do Botafogo. É difícil você olhar para o banco, ver o técnico caladão, desanimado, né? Quer dizer, reflete mal, né, no jogador. Lá vem bola para a área. Olha a sobra. Wallace. Partiu uma bíblia no pé direito. Lá vem lançamento. Bola para a área. Jorge Luiz tira. Furou o Denis e feio. Olha a chance que tem o Botafogo para pegar no contra-ataque. 3 contra 2 e a grande chance para o time do Botafogo. Partiu, pediu Bebeto. Vem por baixo, não passe. O Bebeto estava na mesma linha. Estava não. O assistente disse que não. Parou. Marcou impedimento lá do outro lado. Com o Bebeto adiantado. Vamos rever? Vamos ver agora. Aí o lançamento partiu. Realmente estava ali um passo à frente. Foi bem o assistente, daí o Gilson Nunes, que continua calado no banco do Botafogo. E o Sérgio Manuel, neste lance, chegou a reclamar com o Márcio Rezende de Freitas do impedimento marcado pelo Elbert Costa Andrade, que é da Federação Mineira. Aí o Valmir, você viu também o Gilson Nunes, todos os detalhes deste grande jogo final da Copa do Brasil, ao vivo aqui no seu canal Campeão. E a diretoria do Botafogo, Raul, diz o seguinte: esperamos pelo menos 100 mil torcedores do Botafogo no jogo da volta, que será realizado no Maracanã. Agora, se o Botafogo não endurecer o jogo, não engrossar para cima do Juventude e for goleado aqui, motivação do torcedor vai lá embaixo. E aí não vai ter pressão para tentar uma virada. É evidente, quer dizer, e vai depender muito do placar aqui do jogo. Quer dizer, o Botafogo pode até perder, mas depende de quanto, né? Esse é o que é o grande problema. Evidentemente que vai ter um reflexo no jogo de domingo no Maracanã. E como? Vem Sérgio Manuel. Tirou o Capone. Fernando, que fez o primeiro gol. A dupla de ataque funcionando muito. Fernando fez o primeiro, o Márcio fez o segundo. Vai dando Juventude por 2-0. Já passamos de 30 minutos desse primeiro tempo. Mais uma vez aí o Sandro, esse é guerreiro, esse é valente. Chegou ali, atropelou o Fernando, fez a falta. O Juventude não tem pressa. Orientação clara ali do Valmir. Não, e o Flávio agora orientando a equipe, que ele quer o time marcando no campo do Botafogo. Não quer que espere o Botafogo no seu campo, não. Não é como foi no início do jogo, né? Nos primeiros minutos. Passou pela bola Valber. Reidner. Vem a abertura de primeira. Aí se manda mais uma vez o Botafogo. Valber. Pediu o Sérgio Manuel, é para ele. César Prates caiu aqui pela esquerda. Sérgio Manuel na jogada pessoal, limpou para o pé direito, soltou atrás com Caio. Bebeto na área, também Zé Carlos por lá. Prendeu demais o Caio. Tinha opção do lançamento, demorou demais, se enrolou, Denis recuperou por trás, foi derrubado. E aí a falta marcada. E Marcelinho Carioca faz Corinthians 1, Palmeiras 0, jogo no Morumbi. Tá sangrando, né? Tá sangrando. O Jorge Luiz está saindo ali sangrando do machucado ali na testa. Aí naquele lance, no início agora de jogo, né? O Jorge Luiz está saindo sangrando. E vai ser atendido inclusive pelo médico do Botafogo, Dr. Antero Lima, e pelo próprio massagista da equipe do Botafogo. E o Bandoc continua no aquecimento. Terá que fazer um novo curativo. Sangrando, ele não pode permanecer em campo. E qualquer cabeçada novamente na bola vai sangrar de novo. E sangrando não pode permanecer em campo. Seria muito mais sensato que a troca fosse feita já, né? Daqui a pouco você vai ver o gol do Marcelinho Carioca. Corinthians 1, Palmeiras 0. Marcos Teixeira. Limpa o lance, parte para cima, tentou a tabela, encostou o grandalhão Márcio. É de primeira, é boa abertura. Marcos Teixeira sentiu, hein? Sentiu ali uma fisgada na perna esquerda, vai para o chão. E o Alcir já começa o trabalho de aquecimento aqui no banco do Juventude.
Tá no chão ali o jogador do Juventude. E olha, Raul, ele nem chegou a tocar na bola, não foi tocado por ninguém. Pode ter sido uma torção. Tá aí o jogador do Juventude que recebe atendimento, mas do jeito que parou ali, não sei não, hein? Pode ter sido uma torção, quer dizer, nós estamos vendo na imagem aí o cuidado com que ele está pegando a perna do jogador, e pode ter sido uma distensão. Vamos ver agora na imagem, na repetição do lance, ele domina e estica a perna, olha, é do alto, hein, uma distensão, hein? Ele sentiu o músculo da perna, hein? E o Márcio, atacante do time de Juventude, é um momento importante da partida. O Márcio soltou, olha só, aí, Raul. Exatamente, eu tive a impressão, ou ele torceu o pé, o joelho, ou teve um estiramento, porque foi esquisito o lance, sozinho, praticamente sozinho, né? Bom, vamos aproveitar a paralisação aqui para ver o gol do Marcelinho Carioca. Corinthians 1, Palmeiras 0. Recebeu do Marcelinho, foi para a área, chegou, bateu o Marcos! Olha o Marcelinho! Gol! Tranquilidade do Marcelinho Carioca marcando 1-0 para o time do Corinthians, mas a informação que chega é que Evair já empatou para o time do Palmeiras. E daqui a pouco você vai ver esse gol com a narração do J. Júnior. Voltou o Jorge Luiz. Passou Zé Carlos. Márcio se mete ali pelo meio. Lançamento é para ele. Vai para o chão, é falta. Pega Márcio Rezende Freitas. Márcio tem pressa, na boa. Achou o Wallace. Cresce o torcedor do Juventude. O Wallace partiu para cima. E o jogo está parado. Uma falta de ataque do Wallace. E aí vai pintar o cartão vermelho. Wallace e Sandro. Me pareceu ali no primeiro momento para o Wallace. O Fernando também estava no lance. Os dois estão fora do jogo. Vamos rever? Aí vem o Sandro. Vem para a dividida. Até aí tudo normal. Aí furou. Errou a bola o Sandro. E aí começou a briga. O empurra do Sandro com o Wallace. E justamente, que ingenuidade, hein? Em cima do Márcio Rezende Freitas, ele não teve a menor dúvida, botou os dois para fora. Aí o Wallace e também o Sandro, Raul. E não há nenhuma dúvida também que o Juventude perde mais com isso. O Wallace vinha fazer uma partida espetacular no meio campo. O jogador que estava muito bem. É claro que o Sandro tem a sua importância no time do Botafogo, mas perde mais o Juventude porque perde um homem que estava jogando um futebol de primeira, né? Se movimentando muito bem, organizando o jogo, trabalhando muito bem com o Flávio, enfim, compondo o meio-campo, o homem que chegava na frente também, fazia uma belíssima atuação. Infelizmente, o Juventude perde o Wallace, então num lance bobo, né? Quer dizer, para que esse empurra? E agora o Gilson Nunes vai colocar mesmo em campo. O Bandock já tirou inclusive o agasalho e vai entrar em campo. Certamente o Gilson Nunes deve tirar agora um homem de meio-campo para que o Bandock possa entrar. E o Marcos Teixeira voltou no Juventude. E aparentemente o Valmir Lorude não vai mexer na equipe com essa expulsão do Wallace. Portanto, o Marcos Teixeira já está de volta. Vai sair o Caio, hein, no Botafogo. Vai sair o Caio no Botafogo, número 9, para a entrada do jogador Bandock, número 16, Deva. Bom, Raul, você cantava também isso, que o Deva. Márcio Rezende estava segurando o jogo. Daqui a pouco o Raul fala, pois não, Luciano? Vou chegar aqui no Wallace. O Wallace, o que aconteceu no lance ali? Normal, jogo de decisão. Um desentendimento bobo, não ia brigar nem ele brigar, pô. Pois é, o Wallace então expulsa o Juventude com 10, Botafogo também com 10, Deva. E aí, Raul, você concorda com o Wallace? Não foi para tudo isso? Não foi para a expulsão, o lance, o envolvimento dele ali com o Sandro? É que alguns jogadores estão mal acostumados, né? Quer dizer, o jogo vinha merecendo já, mas é uma atitude correta da arbitragem, né? Para poder também continuar tendo o domínio sobre o jogo, o controle sobre o jogo. Senão daqui a pouco vira uma pancadaria e ele perde, né, o sentido da coisa e perde sua autoridade. Ele fez muito bem, quer dizer, o cartão vermelho, os dois foram dados, foram muito bem aplicados e com isso ele segura um pouco a partida. É como fosse um sossega-leão aí, né? Quer dizer, agora calma, vamos devagar, segura o jogo aí, porque senão fica feia a coisa. Bom, saindo agora o Caio, Deva, com a número 9. E para a entrada do Bandock, número 16. Ele tira o jogador de meio de campo, mas que chega, coloca o zagueiro, recompõe o seu sistema defensivo. Bandock vem para o jogo. E o Botafogo chega pela direita, vai dando Juventude 2-0. E vai, ele empatou lá no Morumbi. Daqui a pouco você vai ver o gol de empate do Palmeiras. 1-1. Decisão também do Campeonato Paulista. César Prates. Ele encara a marcação, vai para cima do Marcos Teixeira, só rolou
Passe curto, não chega para o Zé Carlos. Limpa o lance, Sérgio Manuel. César Prates. Bebeto passa pelo meio. Valber. Bebeto. Fábio Augusto pediu. Ficou pelo menos 2 minutos ali pela direita pedindo. Só agora saiu o passe dele. Fábio Augusto. Tenta crescer ali em cima do Piccoli. Buscou a linha de fundo. Vai para o chão. E aí a bola vai embora pela linha de fundo. E o tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Deva, e o doutor Gelson Mazotti me informou aqui que o Marcos Teixeira... Época, o prazer de ler. Tentar Botafogo com o Zé Carlos. Parado o jogo, pegou o Márcio Rezende Freitas. É mais uma falta. E agora o Botafogo já não tem mais o Sandro para esse chute de meia distância. Por isso mesmo o Sérgio Manuel se aproxima. O Valber também chega. Falta que pode levar perigo. Bebeto fica na entrada da grande área. Faz ali uma linha de impedimento. Os jogadores do Juventude. Sérgio Manuel preparado. Estamos no primeiro tempo. Passamos agora de 39. César Prates também se prepara. Pode pintar um bom momento de bola parada. Saiu da bola Valber. Sérgio Manuel mandou direto para fora. Agora é impressionante, Deva. É o técnico do Botafogo, Gilson Nunes. Ele fica com as mãos ali nos bolsos e não passa uma instrução para os jogadores do Botafogo. Gilson Nunes está calado, só observando o lance. O único que ele passou a instrução foi o Bandock. Também pudera, né? Se ele não passa para o cara que vai entrar em campo, né? Aí o Rui Guilherme conferindo de perto as notícias do time do Botafogo. O Sérgio Manuel melhorou o Botafogo depois das 2 expulsões. Olha o Sérgio Manuel. Boa jogada, bateu cruzado. Toca no Flávio e vai embora. O Corinthians saiu da frente no Morumbi com o Marcelinho. Evair empatou e o Palmeiras passa à frente. Evair faz o segundo. Palmeiras 2, Corinthians 1. Daqui a pouco você vai ver o primeiro gol do Evair. É que o jogo aqui em Caxias do Sul tá corrido. Não, a bola não para. Aí Emerson. Passamos agora de 40. Lá vai Bebeto. Bandock na área. Zé Carlos também. Emerson sai de soco, sai bem. Vai descer para o Sérgio Manuel. Chega aqui pela esquerda. Botafogo cresceu depois das 2 expulsões. Daqui a pouco o Raul fala. Vai para o jogo ali o César Prates. 40 minutos e 30 agora, primeiro tempo. Subiu o Jorge Luiz, passou pela bola. Bebeto ajeita. Pela direita tem Fábio Augusto. Chegou, curta para ele. Limpa o lance, solta mais atrás para o Reidner. Encosta Valber. Aí ele gira. Soltou bem na esquerda com o César Prates. De pé esquerdo, bota na área. Passou pelo Zé Carlos, ajeitou Bebeto, pintou. Gol! Para explodir o torcedor do Botafogo em todo o Brasil. Bebeto, também numa falha no sistema defensivo do time do Juventude. Ganhou esse presente, Bebeto. Bom finalizador, não deu para o Emerson. No canto direito, por baixo, diminui o Botafogo. Raul Plasma. Impressionante, né? Que, olha, o Bebeto ganhou um presente realmente do Denis meia dúzia, né? Dominou no peito para fazer o passe para o seu zagueiro. Esse é um lance perigoso, ele teria que virar para o outro lado. Lá do lado esquerdo não tinha ninguém, quer dizer, ele ofereceu uma condição espetacular, o atacante que não costuma perder, e o Botafogo marca um gol importantíssimo, né? Terceiro gol do Bebeto na Copa do Brasil, é o artilheiro junto com o Milson. Botafogo que agora passa a ter 18 gols pró e passa a ter um saldo de 3. Lá vai Denis, partiu o lançamento, o Wagner sai bem do gol. E o Raul cantou agora a bola, né? O Wallace, no momento da expulsão com o Sandro, ele disse o seguinte: olha, quem vai perder mais será o Juventude. Imediatamente o Botafogo cresceu, mas cresceu muito para cima do Juventude, Raul. É em função exatamente disso. O Juventude perdeu o elo de ligação desse meio campo, né? O Wallace vinha fazendo um trabalho espetacular na proteção e na construção de algumas jogadas. E complementando também na frente, né? Compondo com o Fernando e com o Márcio. Quer dizer, ele era o equilíbrio do time. De repente esse jogador sai, é expulso e o time do Juventude perde, pelo menos por enquanto, o setor de meio campo. E o Botafogo foi para cima, né? Márcio Rezende Freitas já assinalou 3 minutos de acréscimo, Deva. Vamos até 48 primeiro tempo, aqui em Caxias do Sul.
Tocou na bola o Jorge Luiz, daí para o Bandock. Estádio completamente lotado. Você viu o torcedor do Botafogo também marcando presença. Pequeno número, mas barulhenta. Incentiva o time. Empurra também o time do Botafogo para cima do Juventude. Marcos Teixeira faz o corte. Mabília passa aqui pela direita. Limpa bem o lance ali do Capone. Pro Márcio. Encosta Fernando. Márcio chegou mais uma vez. Vem para dividida. Vem com ele Valber. Mandou seguir o Márcio. Abertura com o Denis. Vai para o chão aqui o Márcio, atacante do time do Juventude. Protesta o torcedor. Fica pedindo o cartão para o Sérgio Manuel. Marcos Teixeira. Mabília. De volta com o Capone. Momentos finais do primeiro tempo. 2 Juventude, 1 Botafogo. Mesmo placar da decisão do Paulista. 2-1 para o time do Corinthians. Do Palmeiras, melhor virada para cima do Corinthians, que saiu da frente com o gol do Marcelinho Carioca. E o Evair marcou 2 vezes. Piccoli. Marcos Teixeira. Em cima dele o César Prates. Tentou o lançamento, recupera Fábio Augusto. Aqui na frente tem Bebeto, tem também Zé Carlos. Sandro e o Wallace foram expulsos pelo Márcio Rezende Freitas neste primeiro tempo. Fábio Augusto. Passa bem o Reidner. Se posiciona ali pela direita, ele vai para cima da marcação. Já encostou Zé Carlos, Bebeto pediu. Tentou a bola interna pelo meio para a correria ali do Zé Carlos, ficou no meio do caminho. A intenção foi porque se passa, ele coloca o Zé Carlos na cara do gol. Flávio. Aí Marcos Teixeira. Flávio. O Juventude 2-1 para cima do Botafogo. Mas tem jogo, tem muito jogo pela frente deles. Mandou direto Wagner. Essa é aquela bola, Raul, que não dá para segurar, que tem que soltar, vai na segurança mesmo. Ela veio quente, mas ele realmente poderia ter feito a defesa. Agora, ele foi consciente até porque deu uma espalmada para o lado que ele sabia que não existia ninguém. Então ele fez o certo. É claro que é uma bola que, pela categoria dele, poderia até tentar segurar ou fazer a defesa em 2 tempos. Mas acabou fazendo uma boa defesa, jogando para o lado. Não havia perigo, não havia atacante do Juventude. Valber. Sérgio Manuel. Bebeto. Encostou Zé Carlos, vai para o chão mais uma vez. Vamos aproveitar a falta aqui. Vamos ver o seu primeiro gol do Evair, do empate do Palmeiras. J. Júnior. Ali com o Azéias, tocou para trás para o Paulo Nunes. Podia ajeitar para o Arce, ajeitou para o Evair, bateu para o gol. Gol! E aí o Evair fez mais um, tá 2-1 para o Palmeiras. Daqui a pouco você vai ver também o segundo gol do time do Palmeiras. Encerrado o primeiro tempo em São Paulo, no Morumbi. E aqui nós temos 46-14. Vai tendo Juventude 2-1. Marcos Teixeira. Tocou uma pilha com o Flávio. Aí ele protege ali pelo meio. Vamos até 48. Teixeira. Flávio. Tem o Denis pedindo pela esquerda. Se fecha muito bem o Botafogo. A partir da intermediária, César Prates faz um belo lance. Tentou acionar o Bebeto, a bola vai para fora. Vamos ver o segundo gol do Palmeiras, Evair. A narração é de J. Júnior. O Arce tocou para dentro, saiu mal o goleiro. Gol! É, o Maurício que ganhou a posição do Ney. Dessa vez saiu, não achou nada, falhou no segundo gol do Palmeiras. Atenção! Não recua, Mabília! Esse é o Valmir. Mabília! Ali, ó! O Valmir tá ali de pé o tempo todo conversando com os seus jogadores. Tá aí o Valmir. Sobrou, hein? Márcio Wagner defendeu! Bobeira geral mais uma vez da zaga do Botafogo. Márcio na cara do gol mais uma vez. Wagner! E o Wagner já fez no mínimo 3 grandes defesas aqui em Caxias do Sul. Bebeto ficou irritado com a demora do Reidner de passar a bola. Estava sozinho pelo lado esquerdo. 47-40. Já olhou para o relógio. Márcio Rezende Freitas. César Prates se manda. Pede o jogo ali pelo meio. Zé Carlos. Valber. Ele puxa para o pé direito. Apeta Márcio Rezende. Final do primeiro tempo.
2-1 para o time do Juventude. Tudo pronto, vai dar a saída do Botafogo. Vamos para o início do segundo tempo e o Gilson Nunes, que não falou durante todo o primeiro tempo, agiu no intervalo, sacou do time o Valber e vem com o Leandro. Daqui a pouco o Raul Plasman fala dessa alteração do time do Botafogo. Aí o Botafogo dá a saída para esse segundo tempo aqui em Caxias do Sul, primeira final da Copa do Brasil. Leandro, que tem a camisa número 15 no lugar do Valber, meia dúzia. Pressionou ali o Bandock. Escapa o time do Juventude. Abertura com Mabília. Toque curto ali pelo meio. Se mandou o Fernando. Encosta também o Márcio. Tentou a jogada pessoal. Vai para o chão. Pegou o Márcio Rezende Freitas. A primeira falta desse segundo tempo. Falta em cima do Denis. Quem pegou foi o Sérgio Manuel. Vai bater o Mabília. O Márcio já fica ali na entrada da grande área. Chegando também o Flávio, que é muito alto. O Fernando fica um pouco mais pela direita, preparado uma Mabília, vai de pé direito, partiu o levantamento, vem bola para a área. Ele buscava justamente o Márcio. O toque foi do atacante do Juventude, bola para fora. Raul Plasman agiu no intervalo, Gilson Nunes, mexendo o time. Fez uma mudança geral, né? Tudo isso na intenção de melhorar a produção do time no meio-campo. Evidentemente que vamos ver o resultado daqui a pouco. Eu não gostei da atuação do Valber mesmo. Fisicamente ele não andou bem, ele estava lento em campo, não fez a proteção, olha aí. Que belo toque, Fernando bateu cruzado, Wagner soltou, Wagner vem para a segunda, fechou para cima dele, Jorge Luiz. De novo Wagner salvando o time do Botafogo, o chute não foi moleza não, hein? Bola rasteira, olha só como veio com veneno e que veneno, com efeito, tocou na grama, o Wagner foi corajoso, se atirou para cima do atacante do Juventude, impedindo o terceiro gol aqui em Caxias. O Juventude começa para cima do Botafogo, que tenta respirar, e aí tá marcado o impedimento, Raul. O jogo, segundo tempo, começa como começou o primeiro, muito bom. O Juventude em cima, com velocidade, bem organizado já. Surpreendendo aí, obrigando o Wagner a fazer uma grande defesa. Quer dizer, vamos ver agora como é que reage o time do Botafogo com as modificações. Foi a quarta defesa importante do Wagner no jogo. Porque ele tem, eu não gostei da produção do Valber, eu dizia isso, enquanto a torcida chia aí. Acho que uma falta marcada. Mas de qualquer forma, o time do Botafogo pressionado no primeiro tempo, o time do Juventude foi para cima com tudo, pressionando como queria o Flávio, inclusive, o capitão do time no primeiro tempo, pressionando o tempo inteiro. E claro, o técnico também deve ter pedido, vamos sair para cima porque 2-1 é um resultado que não é bom para nós. 2-1 é uma vitória, mas não é um grande resultado como placar, porque tem um jogo do Maracanã que é perigoso. Uma informação para o torcedor do Botafogo, o Juventude nunca venceu o Botafogo jogando aqui em Caxias do Sul. E outro detalhe importante também, o Botafogo nunca venceu o Juventude jogando no Rio de Janeiro. Que coisa, hein? A primeira partida entre Juventude e Botafogo foi aqui. E o Botafogo venceu por 3-0. Esse jogo foi em 1978 e a última partida foi ano passado aqui em Caxias do Sul em 0-0. São 5 jogos com 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e 1 vitória do Juventude. E essa curiosidade, né? Que o fator campo não prevalece quando jogam Juventude e Botafogo, não. Denis meteu pelo meio o Bandock, boa antecipação, ajeitou na boa. Não tocou no braço, não. O torcedor queria o pênalti. Foi legal no lance o Bandock. Roberto. Flávio. Gira ali para cima da marcação. Bota a pressão, Fábio Augusto. Chega mais uma vez o time do Juventude com Mabília. Márcio encosta, faz o pivô pelo meio. Limpa o lance. Acionou Mabília. Jorge Luiz tomou a frente da passagem. Foi seguro, hein? Na passagem foi seguro o jogador do Juventude. A falta marcada na entrada da grande área. E daí é perigo, Raul. E que perigo. Daí a posição é excepcional. Para o goleiro é um horror. Ele vai ficar na diagonal, não vai ver a bola, a não ser quando ele se abaixa, que ele vê entre as pernas dos jogadores, ele vê. Mas quando ela parte, que ela sobe um pouquinho, ela some por uma fração de segundos. Quer dizer, é um posicionamento complicadíssimo para o goleiro. Muita gente pensa que a falta frontal é a pior delas. Não é, não. Nessa posição é complicado. E aí o Wagner vai ficar lá na esquerda, protegendo o seu canto esquerdo. Coloca a barreira do canto direito. Preparado Mabília para pegar com o pé direito. Márcio Rezende corrige ali o posicionamento da barreira. Olha lá, vai Mabília. Expectativa do torcedor. Mabília, tem também o Denis.
de pé direito, explodiu na barreira. Sobrou com o Denis. Aí Marcos Teixeira. Ele rola de primeira, faz abertura com o Capone. Vai colocar na área, vem Márcio. Wagner não saiu de cabeça, explodiu no travessão 2 vezes e não entra! Impressionante esse lance, Mabilha. Wagner batido, ele fechou na boa. Tocou no travessão na primeira vez, depois explodiu na trave de novo e não entrou. É a grande goleira, aquela velha história, né? A máxima se repete, tem que ter sorte. Olha só, completamente batido na trave. Aí o Sport TV buscando, mostrando por todos os ângulos para você este belo lance aqui em Caxias do Sul. E o Gilson Nunes pediu para todos os reservas irem para o trabalho de aquecimento. Devo, estão atrás do goleiro Wagner. Levando. E só agora eu consegui chegar aqui no banco de reserva do Juventude. Fiscais da federação empurrando, literalmente empurrando o pessoal da imprensa trabalhando aqui. Não queria permitir que a gente ficasse aqui ao lado do banco, inclusive foi agredido. E só agora cheguei aqui, olha o Juventude. Olha o Juventude como chega, Fernando no pé direito, limpou, bateu atrás, toca no Bandock, não vai direto para fora. Fernando fechou com velocidade ali pelo meio, passe atrás. Aí lance normal, lance legal de um jogador, o Jorge Luiz dava condição. Saiu de trás, fechou com perigo. Raul Plasman tá com muita sorte, o Botafogo se segurar só na sorte não dá, Raul. É impressionante, tá para acontecer o terceiro gol do Juventude, já criou várias situações. A trave muito amiga do Wagner, ajudou por 2 vezes. Quer dizer, começou muito bem o Juventude, novamente, a exemplo do que aconteceu no primeiro tempo. O Botafogo encurralado, sendo pressionado como nunca, né? E destaque para o relato do Luciano Calheiros, que só agora teve condições de trabalho ali no seu posicionamento junto ao banco do time do Juventude. Lamentável o que aconteceu com os fiscais da federação. 4 finalizações do Juventude só no segundo tempo. Aí o Wagner. Sport TV, o canal campeão. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Estamos no segundo tempo, já passamos de 7 minutos. 2-1 Juventude, Botafogo se segura. Vem Zé Carlos, o jogo está parado, falta marcada em cima dele, que pressa o Botafogo. Foi puxado ali mais uma vez o Zé Carlos, hein? E os refletores já começam a ser acesos aqui no estádio Alfredo Jaconi. Deva. Aí, nesse lance, o Zé Carlos foi puxado, o César Prat vai bater. Pediu o Reidner. Encosta Sérgio Manuel. Zé Carlos fica na grande área. A inversão de jogo. Lançamento lá do outro lado. Partiu para cima, 3 do Juventude em cima dele. Recupera na bola. Fernando vem pelo meio. Márcio acompanha. Puxando uma bilha. Denis se manda aqui pela esquerda também. Chegou Bandock. Cobertura perfeita agora do Jorge Luiz. Recupera bem o time do Rio. Reidner. Bebeto queria no chão, estava do lado do Reidner. O Reidner não viu. E aí fez besteira, botou do outro lado, o arremesso para o time do Juventude. Aí Bebeto. Bebeto que fez o gol do Botafogo. Condição legal nesse lance aí. Zé Carlos. Tem velocidade, bota velocidade pela direita, vem o lançamento pelo meio, Bebeto. Que lance! Passou pela bola, Sérgio Manuel no pé esquerdo para bater. Explodiu na marcação. Impressionante a inteligência do Bebeto. Poderia ter ele finalizado, mas percebeu o Sérgio Manuel se metendo nas suas costas. Atrás, uma linda jogada do Bebeto. Olha só, olha o Bebeto. Estão jogando tudo em cima lá dos jogadores do Botafogo. Essa cobrança ali de escanteio. Inclusive está sendo tirado ali o que estão jogando em cima dele. Está dizendo que daquele jeito não pode fazer a cobrança de córner. E o Márcio Rezende de Freitas, árbitro do jogo, já está se dirigindo para lá. Evidentemente nós temos aqui representantes da CBF e será prejudicado o time do Juventude caso continue acontecendo fatos como esse aí que o Sport TV está mostrando. Vai partir o lançamento. Bandock vem para a área. Cobrança é curta. Pro pé esquerdo partiu o levantamento. Bandock subiu. Olha o Sérgio Manuel. Pegou de primeira, botou na cara do gol. Zé Carlos bateu. Emerson.
Perde a grande chance do gol de empate, Zé Carlos. Olha o lance aí. Ele botou o Zé Carlos na cara do gol. Chegou na boa, não acreditou, partiu, pegou, recebeu, bateu em cima do Emerson. Mas mesmo em cima foi uma defesa difícil para o goleiro do Juventude. Foi a primeira grande defesa do Emerson em toda a partida. Sérgio Manuel. Já tentou acionar mais uma vez o Zé Carlos. Que subiu foi o Denis. As emoções finais da Copa do Brasil. Por todos os ângulos, mais de 3 horas de transmissão. Você não perde nenhum detalhe na transmissão do Sport TV. Cima do Juventude. Vem com a Mabilha. Fechou Fábio Augusto. Botou na frente, tentou a tabela com o Márcio. Quem soltou foi o Fernando. Bandock protege, o Wagner sai do gol. Bom, Raul, o Juventude teve 2 grandes chances no segundo tempo. Mas o Botafogo já respondeu e respondeu bem ali com o Zé Carlos. O jogo é aberto, né? O time do Juventude não sofreu nenhuma modificação tática, aquela que eu dizia que o atacante poderia fazer a volta para compensar esse meio campo. Não, o Juventude também é agressivo, joga praticamente sempre com 2 centroavantes enfiados, né? Apenas o Flávio no meio campo, uma bilha. E põe muita velocidade no jogo. Com isso se expõe também. O Botafogo cria suas situações, porque o jogo está aberto. Os 2 times estão para frente, né? Falta marcada ali no meio de campo. Jogo perigoso, pegou o Márcio Rezende. Falta em 2 lances. Levou a pior o jogador do Juventude. Está no chão ali o Márcio, o autor do segundo gol. E a falta marcada contra o time do Botafogo. No Morumbi, final do Campeonato Paulista. Vai dando o Palmeiras 2-1. Resultado que não serve para o time do Palmeiras. Pode perder por até 2 gols de vantagem o time corintiano. Lá vem o lançamento. Mabilha foi para o chão, lance normal. Aí Mabilha, jogador de articulação no time do Juventude, do Valmir Larrus. Jogador muito importante no esquema do Valmir. Passamos de 11h46. Bebeto cerca ali pelo meio, vem o lançamento para o Fernando. A sobra é com o Bandock. Denis recuperou no meio do caminho. Bandock tentou antecipação, dessa vez se deu mal. Fernando vai para o chão. O Juventude recupera. Mabilha. Márcio pediu. Fernando também. O tabela curta ali pelo meio. Passou o Mabilha e o Bandock tirou no meio do caminho. Na sequência, o Fernando acusou. Levantou o braço direito e falou: realmente eu fiz a falta. Pegou o Márcio Rezende. Vai bater no Wagner. (2-1). Derrota do Botafogo, mas mesmo assim vai para a segunda partida numa boa condição. Ou seja, se vencer por 1-0 no Rio, fica com o título. Bebeto. Rio de Janeiro. César Prates. E para o Juventude é fazer a diferença hoje, jogando em casa. Redner levou para o pé esquerdo, bateu a direita, sai longe do gol do Emerson. Sport TV, o canal campeão. Fiat Palio, o mais moderno da categoria. Já passamos de 13 minutos. Em julho, Pan-Americano ao vivo aqui no seu canal campeão. Brigou Bebeto. Atropelou ali, fez a falta o Bebeto. Em julho também tem um grande confronto do tênis internacional, Copa Davis, grupo de elite, grupo mundial. Brasil e França, na França. Também com transmissão ao vivo do Sport TV. Tênis. Roberto. Movimentação aqui na frente do Mabilha. Chega também o Márcio, cai pela esquerda, vem o lançamento. A bola pelo meio saiu de trás. Marcado o impedimento no ataque do Juventude. Os 2 times com 10 em campo, Sandro e Wallace, foram expulsos no primeiro tempo. Depois do apito do Márcio Rezende, você terá todas as informações do pós-jogo do Sport TV, nos vestiários do Juventude e também do Botafogo. Zé Carlos imprime velocidade, tentou a finta, vai para o chão, segundo o Márcio Rezende, lance normal. Denis não evitou não, hein? O arremesso é para o time do Botafogo.
Mais um lá, mais um ali pra bater. E o empate por 2-2 aqui seria realmente um resultado extraordinário para o time do Botafogo. É por isso que o Botafogo já começa a partir para cima do Juventude. César Prates. Porque empatando 2-2 aqui, se empatar 0-0 ou 1-1 no Maracanã, vai ficar também com o título da Copa do Brasil e garantir vaga, garantir o passaporte para a Libertadores da América do próximo ano. Jogadores de Juventude todos aí no aquecimento. Flávio. Denis. Márcio. De volta com o Flávio. Roberto se manda ali pela direita. Marcos Teixeira encosta. Márcio e Fernando na área. Fez a jogada pessoal. Leandro. Chegou mordendo ali o Leandro. Bebeto pro Leandro. Que toque do Bebeto. Que toque do Bebeto botando na frente. Ele tem que ser expulso, hein? Raul volta por trás. Ia na direção do gol. É vermelho, Raul. Tá certo, tá correto. Nesse ponto, nesse aspecto, no aspecto disciplinar, também o Márcio Rezende aplica muito bem os cartões. Demorou um pouquinho no início do jogo, mas com ele não tem conversa. Ele mereceu, ele acaba mostrando. E o lance era um lance de perigo e em direção ao gol. Havia muita possibilidade, partiu em condições, você viu. O último homem, o lançamento, não teve dúvida, né? O lance esclarece tudo. Pois é, tá aí. Expulso o jogador do Juventude. É o Capone. E o Capone, que é o artilheiro dessa equipe do Juventude, ele tem 5 gols. E tinha marcado contra todos os adversários do Juventude nessa Copa do Brasil. Ele marcou um gol em cada um. E agora está fora da decisão no Maracanã também. É, pegou por trás. Tinha a direção do gol o jogador do Botafogo. E aí falta por trás com direção clara pro gol. Estava na diagonal, mas ele partiu da diagonal pro meio, né, Raul? É sozinho, não tinha ninguém perto, quer dizer, ninguém chegaria. Ele só tinha o goleiro pela frente, né? Ele tinha uma chance enorme de marcar o gol, né? Agora o Juventude, pena, o Juventude vinha fazendo uma partida extraordinária, acaba perdendo mais um jogador, quer dizer, se complica mesmo tendo uma vitória por 2-1, né? Mas não é uma vitória que dá ao time do Juventude uma segurança, né? Em relação ao segundo jogo no Rio de Janeiro. Raul. Oi. Vou escutar aqui rapidinho o Capone. Capone, essa expulsão, o último homem, correta a marcação do Márcio? Foi correta, já que eu não sou jogador maldoso, né? Mas eu tinha que fazer a falta ali pra senão ele fazer o gol, prejudicando nossa equipe também. Agora vamos ver se nossa equipe aí, com um jogador a menos, possa lutar para aqueles que saíram. Vai entrar o Rodrigo na equipe do Botafogo. O Rodrigo, número 18, já vai entrar na equipe do Botafogo. Deva. Raramente você ouve o jogador, como o caso do Capone, admitindo a culpa, né? Correto, Márcio Rezende, fiz a falta, não tinha outra alternativa, ele ia pro gol, tinha tudo para marcar o gol de empate, eu fiz a falta, tô fora, foi bem o Márcio Rezende. Que consciência do Capone, hein, Raul? Exatamente, ele não é um jogador violento, ele deu um toquezinho só na perna do calcanhar do jogador para desequilibrá-lo e ele ir ao chão, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas o lance foi correto, perfeito, o jogador também admitiu. E o Gilson Nunes quer gol, quer que o Botafogo empate pelo menos o jogo, vai colocar o Rodrigo, número 18, que é atacante, e vai tirar o Fábio Augusto, número 8. E no Juventude, o técnico Valmir Louruz passando instruções para o lateral Alcir, número 14. Bebeto. Mais ofensivo o time do Botafogo já. Rodrigo vai pintar no time. Zé Carlos. Fica numa grande situação o time do Botafogo. Do inferno do primeiro tempo para o paraíso para o segundo tempo. Impressionante o que mudou a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Vai mexer Gilson Nunes, 18 Rodrigo, para a saída do Fábio Augusto. E é um jogador que pode decidir o jogo. É um grande jogador habilidoso, jogador que trabalha muito bem na frente. E o Botafogo agora abre perspectiva positiva em relação ao resultado da partida. Tudo pode acontecer, mas a tendência é que o Botafogo consiga melhorar a sua situação, né? Basta acreditar um pouquinho mais. Rodrigo começou a ter destaque no futebol de São Paulo, na Portuguesa Santista, depois foi para o Guarani de Campinas e aí campeão da Série B com o Gama de Brasília. Fernando botou na frente, Márcio pintou para fora do gol, perdeu!
Que chance teve o jogador do Juventude. Olha só, a bola enfiada aqui na frente, pela esquerda, caiu no pé esquerdo. No pé esquerdo ele botou longe do gol do Wagner. Confirmando a substituição no Juventude, saindo o número 7, Fernando, entrando 14, Alcir. Tá aí, 14, Alcir, vem pro jogo, saiu o atacante. Coloca o jogador de marcação no meio de campo ali, o Alcir. Ele vai tentar garantir esse resultado, né? Quer dizer, já se fecha um pouquinho mais aqui. Não tem outra alternativa. Eu acho que é uma boa medida. Botafogo tem um jogador a mais em campo. Capone foi expulso no segundo tempo. O Wallace foi no primeiro. Sandro também foi expulso no primeiro tempo. Com 10 o Botafogo, com 9 o Juventude. Tem a sua situação complicada nesta Copa do Brasil. Vai tentar garantir, como já falou Raul Plasman, esta vitória por 2-1. Botafogo já meteu o Rodrigo com o Gilson Nunes mexendo no time mais uma vez. Mas o Juventude vem pra cima. Parte pra cima aqui do César Prates. O Denis, bola pra fora. O arremesso é do Botafogo. Eva. Luciano. E eu tô chegando aqui no Fernando. Fernando, apesar de ser sacado agora, fez uma boa partida. Inclusive marcou um gol. Mas a necessidade obrigou com que o Valmir optasse por um outro jogador de marcação devido à expulsão do Capone. Eu já havia falado no intervalo, eu estava muito tempo sem jogar e um pouco sem ritmo, e o Valmir já tinha me comunicado no intervalo que se ele viesse a substituir para fechar a equipe, ele iria me tirar. Então, de parabéns aqui pela luta, independente do resultado final que acabar. A orientação do técnico Gilson Nunes é fechar o meio-campo. Bandock, do meio de campo, faz o recuo ali para o Wagner. É isso, Raul. O Botafogo tem que realmente fechar o meio de campo. Bom, ele tem que se posicionar bem no meio do campo, porque o meio campo ainda, mesmo desfalcado do time do Juventude, tem 2 jogadores ali, você já chamou a atenção, importantíssimo. Quer dizer, tem que fechar o meio campo em qualquer das posições. Agora, tem que arriscar um pouquinho mais em busca de mais um gol, do gol de empate, porque tem um jogador a mais, né? Quer dizer, pode tirar proveito disso. Tem que se mostrar um pouquinho mais corajoso e partir para cima, porque tem possibilidades. Aí Rodrigo com César Prates. Acredita, o Botafogo vem pra cima. Reidner, Sérgio Manuel. De pé esquerdo é boa abertura lá do outro lado. Chegou o Leandro. É pra bater. Aí fechou pra cima dele a marcação. Ele faz o recuo. Começa com Sérgio Manuel. Mas pelo meio tinha o Reidner, Rodrigo. Escapou na velocidade. Saiu o toque com o Leandro. Está na área. Partiu pra cima do Marcos Teixeira. Buscou a linha de fundo. Vem cruzamento. Vem desvio. Vai bola pra fora. Escanteio pro Botafogo. Aí o Rodrigo que acabou de entrar. Sport TV, o canal campeão. Visa, tudo o que você precisa. Aumentam as emoções da Copa do Brasil. Primeiro jogo da grande final. Na bola, Bebeto. Não saiu o Emerson, cobrança aberta, passou pelo Jorge Luiz. Esse é o Valmir Lúcio, pedindo pro time sair. Teixeira. Conseguiu o toque ali pela direita. Se mandou o Márcio. Mabília está fechando pelo meio. Márcio. Aí vem apenas a proteção. Bola para fora. Chegou bem o Reidner. É tiro de meta para o goleiro Wagner. A partir do dia 29 de junho, Copa América. Tudo ao vivo no seu canal campeão. César Prates. Rodrigo. Bom corte ali para o pé esquerdo. Escapou, tá valendo. Levou Mabília. Vem o Jorge Luiz, faz o corte. Já toca curto ali com o Sérgio Manuel. De primeira com o Rodrigo. Puxa para o pé esquerdo, o Bebeto se mete. Lançamento é para o Zé Carlos com muita força. Não deu para ele, vai embora pela linha de fundo. E falando de seleção brasileira, Raul, hoje tivemos o anúncio oficial dos cortes do César Sampaio e também do Juninho do Vasco. Perde muito a seleção para a Copa América com as saídas de César Sampaio e Juninho, Raul. Perde muito, né? Também que o Brasil tem jogadores, o Vanderlei tem outras opções, mas de qualquer forma o Juninho vinha de uma fase excepcional, um craque, né? E o César Sampaio, jogador de experiência, jogador que se posiciona sempre muito bem, comportamento fora do campo exemplar, um profissional na acepção do termo, e um jogador que atua com poucos no meio campo.
Rodrigo. Zé Carlos adiantado, por isso segurou o que pôde ali o Rodrigo. Agora sim tem condição legal o Zé Carlos. Rodrigo prende, parte pra cima, é habilidoso. O Raul falou, ele pode decidir o jogo. Botou uma direita, passou com perigo. Zé Carlos é que ficou desanimado, o atacante do Botafogo, porque queria ter recebido a bola para também partir para o ataque. Mas aí o jogador que é habilidoso sentiu o momento, né? Falou, vou levar, se deu bem. Olha só como ele saiu, puxou pro pé esquerdo. E aí botou a direita ali, sem perigo pro Emerson. Deva, e a orientação do técnico Valmir Louruz quando o time não tem a bola? Esqueçam a bola, marquem os jogadores, somente os jogadores. O Sport TV traz todos os detalhes. De um lado, Luciano Calheiros conferindo as informações do Juventude. Rui Guilherme de perto ali no banco do Botafogo, acompanhando. E o Gilson Nunes está falante, mas falando mais no segundo tempo ou não, Rui Guilherme? Não, tá da mesma forma. Aí o Gilson só falou no intervalo. Fez uma alteração, sacou o Valber e colocou o Leandro. Aí o Márcio Rezende de Freitas, que já colocou 3 para fora. 2 do Juventude, 1 do Botafogo. Juventude tem falta ali pela direita. Cobrança com o Denis. Mabilha na área, Márcio também. Passou pelo Bandock, Leandro recupera lá do outro lado. Toca curto com Sérgio Manuel. Busca jogo Rodrigo. Bebeto cai pela esquerda, Zé Carlos se mete ali pelo meio. César Prates se manda pela direita. O toque curto com Reitner. Leandro tem bom posicionamento pela esquerda. E livre de marcação, tem um corredor à sua frente. Acionou Sérgio Manuel. Leandro se manda. Bebeto se apresenta. Rodrigo se mete ali pelo meio. Zé Carlos de primeira. Passou César Prates. Bola para o Bebeto. Pelo alto. Tentou o toque de cabeça. Vai entrando. Gol, não valeu. Parou Márcio Rezende. Ele marcou uma falta ali no jogador do Juventude. O Bebeto reclama com o Márcio Rezende. O Rodrigo tocou, a bola entrou, não valeu. Vamos rever? Olha só, vem o lançamento. Até aí tudo normal. Na sequência do lance. E aí, Raul? Me pareceu um lance normal, hein? Eu vi também um lance normal, mas como a arbitragem estava a 1 metro do lance, um pouquinho mais, evidentemente, e marcou com tamanha convicção, que eu prefiro até aceitar que ele esteja correto na sua marcação, né? Mas aqui não deu para perceber. Vamos ver. Ele deu falta do Bebeto ali, né? Ele deu falta do Bebeto. Deu falta do Bebeto, quer dizer, o Bebeto estava embaixo, o Bebeto não subiu. Teria feito a tradicional cama de gato, Raul? Pode ser. Edilson empata no Morumbi. O chute em cima do Bandock. Denis pegou a sobra do pé esquerdo, botou na área. Jorge Luiz tira. Edilson empata a decisão lá no Morumbi. Corinthians 2, Palmeiras 2. Vai ficando com o título o time do Corinthians. Daqui a pouco você vai ver esse gol do Edilson. Não chegou o Sérgio Manuel. Recupera o Juventude, abertura com o Denis. Tenta botar pressão mesmo com 9 jogadores em campo, o time da casa. É bom toque do Flávio de calcanhar para o Márcio. César Prates, perfeito, perfeito na antecipação. Evita a saída pela linha de fundo, bota na linha lateral. Aí, mais uma vez o lance para você, do Bebeto com o Piccoli. Ele deu exatamente aquilo que você disse, ele ficou embaixo, quer dizer, fez... Olha o Márcio na área pro pé direito, bateu, Wagner! De novo salvo o Botafogo aqui em Caxias do Sul. Olha só, o Márcio teve tudo. O Wagner se esticou todo, fez uma ponte, trabalhou bonito, espalmou. E o Gilson Nunes chegou a reclamar com o banco de reservas da bobeira, inclusive da zaga do Botafogo, que deixou o Juventude chutar a gol nesse ataque. E a informação que chega do Morumbi, tem pancadaria por lá, hein? Jogo paralisado no Morumbi. Lamentável. César Prates bateu direto, tá marcado o impedimento. Vamos ver o gol do Edilson empatando o clássico do Morumbi. J. Júnior. Toca no meio pro Ricardinho. Sobrou pra ele, cortou, vai fazer o gol, Edilson! Gol! Bom, 50% do gol aí pro Ricardinho, numa bela jogada. Empatando o Corinthians 2, Palmeiras 2. E aí o lance marcado, impedimento. Que lance difícil, hein, Raul? Tava atrás, hein? No mínimo na mesma linha ali, Raul. É, exatamente.
Você viu ali, estava em condição, né? Anulado o gol do Botafogo. E o Rodrigo tinha condições, você viu, o Sport TV não deixa nenhuma dúvida. Partiu o lançamento, é longo, pega fogo o jogo aqui em Caxias. Márcio pra cima do Bandock, habilidoso. Fechou Bandock, de primeira Mabília, bateu Wagner! É um paredão o Wagner! Como cresce o Wagner em decisões, é um negócio impressionante. Sexta defesa importante do Wagner no jogo. César Prates. Curtiu ali com o Rodrigo. Solta mais atrás com o Reitner. Botafogo vai se armando. Mesmo com 9, já teve 2 bons momentos de Juventude para marcar o terceiro. Botafogo também chega. E sempre que chega, leva perigo. Vem mais uma vez. Expectativa do torcedor em todo o Brasil. Lançamento vem da esquerda. Quem tirou foi o Piccoli. Aí no mano a mano, o Bandock segurou, hein? O Bandock segurou o atacante do Juventude. Vamos ver qual será o comportamento ali do Márcio Rezende Freitas. Vai mostrar cartão para o Bandock. Cartão amarelo para o Bandock. Correto, mais uma vez. O Márcio não brinca. Puxou pela camisa. Camisa não, pelo calção e rasgou o calção do jogador do Juventude. Você viu aí. Merecido o cartão vermelho. Mas o jogo está aberto ainda. O Juventude tem um jogador a menos. Mas também no contra-ataque obriga o Wagner a fazer cada defesa impressionante. Mas como a gente já conhece, sabe da qualidade do goleiro, a gente sabe que realmente ele tem todos os fundamentos bem apurados da posição, né? Quer dizer, é um goleiro que segura na hora certa, ele está presente para garantir o resultado. Agora o Wagner, Raul, é um caso à parte no futebol brasileiro. Você sabe tudo, sabe como ninguém nessa posição. Quero saber o seguinte, por que então o Wagner tem essa instabilidade de pegar tudo num jogo importante como esse e às vezes num jogo que não é tão importante, ele acaba falhando, Raul? É porque a posição é uma posição ingrata e depende às vezes de você ter ou não qualidades. Você às vezes está num dia que não é um dia bom, né? Você não se concentra, né? A altura do jogo, você fica mais desatento e acaba cometendo erros, né? Então a decisão, o jogo mais importante, ele se liga mais, né? Fica mais ligado no jogo, aí ele consegue jogar tudo aquilo que ele sabe. Falta marcada lá pela direita e vai levar perigo. Esse ano, por exemplo, no início do campeonato, ele estava mal porque tem jogadores que sentem muito mais a paralisação das férias. Mas ele demorou para voltar na sua forma física e, consequentemente, a forma técnica. Mas depois pegou o ritmo e vem fazendo aí grandes apresentações nessa Copa do Brasil, principalmente, né, Deva? É um goleiro realmente espetacular. Lá vem o lançamento, vem bola para a área. Quem tirou foi o Zé Carlos. Gilson Nunes está preocupado com o tempo do jogo. Chegou a perguntar ao preparador físico Carlos Alberto Lanceta o tempo da partida. Está ansioso, quer que a partida termine logo, viu? 32:41, tem jogo pela frente. César Prates pro Bebeto. Não passou, explodiu para cima do Marcos Teixeira, recuperou o Reitner. Aí é para o Sérgio Manuel, dá para experimentar? Não, arriscou, vai da jogada pessoal. Abertura para o César Prates, vai fazer o levantamento mais uma vez. Opção vem por baixo com o Rodrigo, de frente pro gol. No pé esquerdo, escapou do Denis, levou para bater. Botou longe do gol. Sem nenhum perigo pro Emerson. Sport TV, o canal campeão. Época, o prazer de ler. A partir do dia 29, você vai acompanhar a principal competição de seleções da América do Sul. Das Américas, né? Copa América, tudo ao vivo para você no Sport TV, começa no dia 29. Mabília. Valcir que já jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo em 1996, jogou também no Atlético Mineiro, foi campeão da Conmebol. É bom, toque com o Marcos Teixeira, dá para arriscar. É o que ele faz, explodiu para cima do Zé Carlos, Rodrigo na sobra. Tirou mais uma vez ali o Alcir. E o arremesso do time do Juventude, tem pressa, toda a pressa do mundo, o Roberto. Eva. Oi, Luciano. Alguns torcedores aqui atrás de mim já começam a pedir o Mário Tilico, aquele menino veterano de 34 anos que atuou no São Paulo, no Vasco, no exterior, no Náutico e hoje está no Juventude. Portanto, o torcedor já começa a pedir Mário Tilico. Mabília, o problema é que o Juventude tem 9 em campo.
4 em cima dele. Mesmo assim, ele bate direto pro gol. Wagner acompanha, sai longe, sai à esquerda sem nenhum perigo. E o técnico do Botafogo, Gilson Nunes, não gostou em nada da perda de bola do Sérgio Manuel. Tinha passado errado e fez com que o Juventude ganhasse este ataque. Agora o Gilson Nunes está chamando a atenção do Redner, pedindo mais tranquilidade, que o Botafogo toque mais a bola, valorizando a posse de bola até chegar ao gol. Bebeto, Sérgio Manuel. Tentou enfiar ali pelo meio com o Bebeto. O Juventude acredita, tenta partir no contra-ataque. 4 jogadores do Botafogo contra 2 do Juventude. Tem que segurar. Protegeu, fez o certo ali o Márcio. Alcino recebe. Aí Mabília. Subiu o Marcos Teixeira, vem também no apoio ali pela direita. Mas não dá para partir para cima do Botafogo com 9 jogadores, por isso fica tocando ali, esperando uma oportunidade. É o que faz o Marcos Teixeira agora. Alcia pelo meio, tem liberdade, o lançamento é para ele. Recebeu para cima do Redner. Denis vem de frente para o lance, partiu, tentou de calcanhar o Márcio, vai para o chão, fica pedindo a falta. Márcio Rezende mandou seguir. Aí o torcedor roendo as unhas, todo fantasiado. É um show à parte aqui em Caxias do Sul. Gilson Nunes está passando a informação para o Rodrigo para compor mais o meio-campo, ajudar mais aquele setor de campo do Botafogo. Impressionante também o número de mulheres e crianças no estádio no Alfredo Jaconi aqui em Caxias do Sul. E o jogo no Morumbi continua paralisado, hein? Daqui a pouco teremos imagens ao vivo do Morumbi. Vamos ver como é que está a situação nesse momento no Morumbi. Já, já. Sérgio Manuel. Abertura aqui com o Rodrigo. Tentou a finta. Puxou para o pé direito. O Mabília protege. Toca curto. Tenta escapar o Juventude. Passamos de 36 minutos agora. Flávio. Não era uma situação tranquila essa decisão. Corinthians e Palmeiras. Dos dois lados, muitas acusações, declarações fortes. Aí o Mabília toca a bola. O clima realmente estava muito quente lá no Morumbi. Daqui a pouco teremos imagens de toda essa confusão em São Paulo. O jogo estava 2-2. Resultado que dava o título para o time do Corinthians. Piccoli. E o torcedor que ficou em silêncio boa parte do segundo tempo volta a incentivar o time aqui em Caxias do Sul. Faz valer aí o seu mando de campo, a pressão do seu estádio. Falta marcada. Tentativa por cobertura e a bola para fora. Vamos ver então as imagens da confusão do estádio do Morumbi. Jogo paralisado. 2-2 Corinthians e Palmeiras. Vamos lá então. Olha só, começou aí. Impressionante. Jogadores de alto nível. Começou ali com o Júnior. Que coisa impressionante. Lamentável. Marcos se envolvendo, Oséias também. Por ali o Roque Júnior. Tentando atingir o jogador. Já no túnel do Morumbi. Que coisa, que coisa. É uma história realmente. Imagens tristes, Raul. No final de semana que tinha tudo para ser de auge do futebol brasileiro, com as finais dos campeonatos regionais, com a final da Copa do Brasil. E acaba acontecendo tudo isso no Morumbi. Entre Palmeiras e Corinthians. E fica agora, Raul, a preocupação com a saída do estádio, porque o estádio está lotado. Essa é mais uma preocupação, né? A gente fica lamentando sempre os atos de violência que acontecem no estádio. Mas isso, o final da festa, né? Que é para todo mundo curtir uma grande decisão. E a gente vê umas cenas que a gente não gosta nem de comentar. Quer dizer, a imagem ficou clara. A imagem aí, você viu a coisa feia, né? Uma coisa que não deveria acontecer. Lá vem o Botafogo. Tem que partir de dentro de campo, exemplo, né? Sai! Mas era um jogo de risco mesmo, né? Já vinha se programando para isso, quer dizer, infelizmente acabou acontecendo.
Lá vem lançamento no pé esquerdo, abertura pela direita aqui com César Prates, ficou no meio do caminho, recupera o Juventude. E aí sai o time da casa. Márcio. Agora o futebol, Raul, tem que ser encarado como festa, como espetáculo, como entretenimento. Se criou toda uma polêmica também em cima de Vasco e Flamengo no Rio, com o Maracanã recebendo um público extraordinário. E nada disso aconteceu, quer dizer, o jogador é profissional, ganha tão bem para dar espetáculo, para dar show, e aí vai para dentro de campo e acaba fazendo isso tudo. É verdade, um campeonato que vinha muito bem organizado, quer dizer, o futebol do Brasil se organizando em todos os sentidos, em todos os estados, né? Quer dizer, o campeonato paulista muito bem organizado, o Rio de Janeiro ressurgindo de uma maneira diferente, com mais organização. É lamentável. Lá vem Bebeto de longa distância, mandou longe no gol do Emerson. Devan. Luciano. E o Márcio agora pedindo para ser substituído. Muito cansado o Márcio pedindo para ser substituído. Deve entrar o Mário Tilico. Esse era o problema. Eu estava esperando uma oportunidade para falar que deveria preocupar o treinador, o técnico Valmir Louruso do Juventude. O cansaço do time. Ele tem 2 jogadores a menos, quer dizer, o campo fica muito maior. Quer dizer, a torcida cobrando, o time vai para cima, eles correndo uma barbaridade. Chega uma hora que acaba o gás. O time do Juventude tem que dosar aí as energias, tocar um pouquinho mais a bola. É difícil, o Botafogo tem um jogador a mais, mas tem que se segurar um pouquinho aí. César Prates. Pelo meio ali brigou Zé Carlos, a sobra do Botafogo. O Sérgio Manuel de primeira fez a abertura para o Bebeto. É pressão do Botafogo. César Prates de pé direito, botou na área. Fechado demais, chegou o Rodrigo, protegeu, a bola vai embora. É tiro de meta para o time do Juventude. E confirmando, Deva, daqui a pouco o Mário Tilico, número 17 em campo. Agora, em decorrência de tudo que aconteceu, com o time perdendo 2 jogadores importantes, Raul Plasman 2-1 é um resultado extraordinário para o time da casa, né? Olha, ficou de muito bom tamanho, né? Quer dizer, teve um prejuízo enorme, perder 2 jogadores, consegue ainda, pelo menos até agora, manter o resultado de vitória. Quer dizer, o Botafogo também tem um bom placar, né? E a coisa fica completamente indefinida mesmo, né? A situação aí do Juventude em relação ao que ocorreu é lucro. Limpa o lance mais uma vez, Rodrigo. Puxa ali para o pé esquerdo, tentou toque na frente com o Zé Carlos. Denis fez grande lance. Não tem ninguém aqui na frente do time do Juventude. Então ele arranca lá pela direita. Vai na boa, vai na jogada pessoal, vai para o chão, é falta. Agora, o Tilico é um jogador de velocidade. Quer dizer, se fosse uns 5, 6 anos atrás, teria muito mais velocidade do que tem hoje, né? Ele já tem 33 anos, se eu não me engano. Mesmo assim, é uma opção para puxar o contra-ataque. É um jogador rápido que vai jogar, deve jogar pelo menos lá pelo lado direito. Vamos ver como é que ele se comporta. Se ele vem ajudar na marcação ou vai partir para cima. Mário Tilico saindo. Márcio. Márcio, jogador de 24 anos. É de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Jogou no Bragantino. Também no time de Jundiaí. Deixa o campo. Jogador de 24 anos. Perdeu o fôlego. Ficou sem gás. Tá aí. Vem para o campo o Mário Tilico. Ex-jogador de São Paulo em várias equipes fora do país. Mário Tilico vem com a 17. Aí o Valmir. Mário Tilico já na sua primeira participação pela direita. Ninguém encosta, então ele vai sozinho. Partiu para cima do Bandock, só protege o zagueiro do Botafogo. Bola para fora, é tiro de meta para o time do Rio. Deva, eu tô aqui com o Márcio. Márcio, sentiu o cansaço? É realmente pelo fato de estar com uma menos. Então você acaba se desgastando muito mais, viu? Correndo bastante lá na frente, agora no final, melhor entrar um descansado para dar mais motivação. 2 minutos de acréscimo, já avisou o árbitro Márcio Rezende de Freitas. Tem um a menos, mas com 3 jogadores expulsos. E aí, o que fica de buraco no campo aumenta a correria, né? Tem que preencher os espaços. César Prates. Rodrigo no pé esquerdo, bota na área, faz o levantamento mais uma vez. Não foi feliz a sobra do Botafogo. Mais 2 minutos aí, vamos até 46. Sérgio Manuel. 44-15. Insiste o Botafogo, vem pela esquerda, lá vem lançamento direto para o Emerson. O Emerson esperava o lançamento, estava pronto para sair do gol. E aí veio direto, olha só, teve que voltar, pegou no contra-pé. Que perigo, Raul.
Esse é o problema, muitos goleiros usam isso. De sair um pouquinho antes para cortar o cruzamento, né? Prevendo que a bola vai ser cruzada pela posição do jogador. Mas nessa aí, quase que ele se complica todo. Ele pegou em cima da linha praticamente. Botafogo busca o gol de empate, olha só. Aí por outro ângulo, o trabalho que teve o Emerson. Vem fazendo uma grande temporada esse goleiro do time do Juventude. E o Emerson já quebrou a perna, Deva, 2 vezes quando jogava pelo Grêmio, em 2 jogos amistosos, hein? Jogou no Grêmio de 91 a 94, no Flamengo de 95 a 96, no América do Rio, no América de Natal, no Ituano e também no Bragantino. E só para completar, o passe dele ainda pertence ao Grêmio, ele está emprestado no Juventude. Todos os detalhes, todas as informações da Copa do Brasil. Mário Tilico vai pro chão, é falta e vem cartão, hein? Aí, cartão para o Sérgio Manuel, recebendo o cartão amarelo pela falta feita em cima do Mário Tilico. E o torcedor fica de pé aqui no Alfredo Jaconi. Acreditando, olha só, torcedor todo de pé. Lance de bola parada, vai levar perigo. Grande momento de bola parada para o time do Juventude. Mabília preparado. 45 e 50, quase 46, vamos até 47. Mabília para o pé direito. Lá vem bola para a área. E o Márcio Rezende não quer saber de empurra. Dentro da grande área não, deu uma bronca ali. Mabília, partiu o levantamento. Wagner de soco, saiu na boa. Bebeto tentou a sobra. Alcir é falta em cima do Bebeto. Devan. Luciano. E esse foi o último lance do Mabília. Ele está saindo agora para a entrada do 13, Patrício. Aí o Botafogo sai com o Jorge Luiz. Sérgio Manuel. César Prates acredita ainda no gol de empate o Botafogo. Ficou no meio do caminho, não se apresentou o Rodrigo. Apita Márcio Rezende de Freitas. Final do jogo aqui em Caxias do Sul. 2-1, conquista um resultado importante. Vai para a final do Maracanã com vantagem para o segundo jogo decisivo. Sport TV, o canal